todos, aqui é o Vicente Scopacasa e estamos aqui para apresentar mais um Conversas Iluminadas, que é um evento elaborado e produzido pelo CONAI. Periodicamente estamos aqui convidando profissionais do mercado e, através de uma conversa bastante informal, conversar sobre projetos desses profissionais. E gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer o nosso patrocinador, a Uberlite, que nos prestigia e nos dá o apoio para que nós possamos fazer esse evento, né? E hoje nós temos aqui um convidado, que é o Jaime Liandi, da WeLight, e que vai falar sobre um projeto muito interessante e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vai trazer uma contribuição muito grande, né, para todos que estão aqui participando do nosso evento, tá bom? Então, convido o Jaime para fazer parte aqui da nossa sala. Bom dia, Vicente. Oi, Jaime, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom, tudo bom. Bom, Jaime, primeiramente, em nome do CONAI, agradecemos aqui a sua presença, tá? É sempre um prazer falar contigo, né? O Jaime é uma pessoa que a gente já conhece há um bom tempo no mercado, há um bom tempo, e então é um motivo de satisfação muito grande tê-lo aqui conosco para essa edição do Conversas Iluminadas. Então, antes de mais nada, Jaime, eu pediria que você, então, se apresentasse a WeLight antes de iniciarmos a apresentação. Por favor. Ok. Também quero agradecer o convite, Vicente, o convite da CONAI. Vai ser um grande prazer estar aqui falando um pouquinho desse projeto. E falando um pouco da WeLight. A WeLight, ano que vem, completa 25 anos. Né? Desses 25, já 15 aqui em São Paulo. Então, uma trajetória que a gente vem realmente percorrendo, né? Uma história que até agora é uma história de sucesso, né? E a gente quer compartilhar um pouquinho todo esse crescimento que a gente teve ao longo desse tempo. Eu acho que esse projeto consolida muito, né, algumas questões, não só da WeLight, como também como o mercado está caminhando, né? Então, interações múltiplas, né? Como a gente vai falar sobre biofilia, controles, por fim, eu acho que cada vez mais a questão luminotécnica não se restringe mais somente ao nosso projeto, né? Mas cada vez mais as interfaces que a gente vai tendo devido às mudanças tecnológicas. Ok, muito bom. Então, Jaime, fique à vontade, por favor. A sala é sua, o controle é seu, e depois, no final, a gente volta para comentar um pouquinho mais sobre o projeto, ok? Então, por favor. Vou começar aqui a nossa apresentação. Eu acho que o nosso slogan traduz muito bem como a WeLight se comporta no mercado, né? You think WeLight. Os nossos projetos são totalmente personalizados, né? E quando a arquiteta Vivian Cosner nos convidou para esse projeto em Milão, confesso que deu um pouquinho de frio na barriga, né? Porque Milão, a capital do design, né? A Vivian Cosner tem todo um trabalho de biofilia, né? E também com relação ao material que seria utilizado, né? Que seriam mármores, pedras, né? Então a gente tinha toda uma questão da natureza como inspiração, né? A gente está falando de pedras, a gente está falando de texturas, a gente está falando de cores, e a partir de todas essas informações que a arquitetura nos passou, né? Nós pensamos e definimos que palavras-chave conduziriam esse projeto, né? Então, movimento, natureza, biofilia, ambiência, leveza. Apesar da pedra ter o seu peso natural, né, com essa instalação, o que a arquitetura nos propôs, né, era uma leveza, ou seja, eram pétalas de flores que estariam encaixadas. Então, a partir desse desenho proposto pela arquitetura, a gente começou a pensar no nosso projeto de iluminação, né? A gente tridimensionalizou toda a estrutura, né, a instalação, e começamos a pensar na luz. Que luz a gente faria para que a gente conseguisse, né, traduzir movimento, traduzir leveza
e, principalmente, né, evidenciasse o trabalho da arquiteta. Primeiramente, a gente pensou em trazer essa parte interna da estrutura, né, dessa instalação, como foco central, ou seja, revelando texturas, né, revelando todo o contorno que a estrutura tinha. A partir daí, a gente começou a trabalhar com camadas de iluminação, né? Primeiro, para atingir o topo da escultura, para que a gente tivesse de forma igual, né? Que a gente tivesse esse plano vertical totalmente lavado por luz e mostrasse-nos os diferentes tons, as diferentes texturas e brincasse com essa composição de cores que a arquiteta estava nos propondo. A gente fez um segundo complemento de iluminação para que a gente atingisse também o topo da escultura. A ideia é que a gente tivesse todo esse núcleo, toda essa composição de pedras iluminada. Claro que a gente não poderia somente parar o nosso estudo no conceito, né? Nós fizemos também toda a análise da distribuição de como ficaria essa luz, ou seja, propositalmente tínhamos pontos de sombra e pontos de luz para que a gente pudesse ter o movimento dessa escultura. Aqui uma outra vista de como estava distribuída o nosso sistema. Aqui todo o mapa de instalação das luminárias, né? Ou seja, a gente começa, né, com essas luminárias no centro da estrutura, né, fazendo uma distribuição uniforme nesse meio, né, nessa parte interna. Aqui a gente tem todo o posicionamento das luminárias, né, para atingir esse objetivo que a gente queria, que era ter aqui em volta, né, de toda essa estrutura e também no meio a luz bem distribuída. Vocês podem ver que o refletor, né, a luminária que nós escolhemos, ela já tinha internamente uma angulação, tá? Então, isso era proposital para que a gente pudesse ter a luz distribuída. Um outro elemento que também nós incluímos no nosso projeto foram as conexões. A gente utilizou a conexão da Tecno por ser uma instalação em área externa. Mesmo que fosse uma instalação de curta duração, a gente não poderia correr o risco dela parar de funcionar, né? Então, esses conectores, a gente garante que, quando perfeitamente instalados, eles terão toda a questão da impermeabilidade, durabilidade, confiabilidade. Então, aqui a gente queria realmente trazer um sistema confiável que tivesse a sua duração, né? Então, falando um pouquinho mais agora, eu vou apresentar um vídeo, quero mostrar também um pouquinho para vocês como ficou essa instalação. Aqui a gente teve, além das camadas de luz, né, esse projeto ele teve toda uma programação, né, que permitiu que a gente tivesse esse movimento com a luz. Primeiro na parte interna, como eu já tinha falado, revelando contornos, né, o topo da estrutura e depois a parte de baixo da estrutura. Então, ao longo do dia, essa luz se movimentava. Tem tudo a ver com o conceito de biofilia que falamos no início, né, que norteou todo o nosso projeto, né? Trazer a natureza, as cores, as texturas dessa pedra através do projeto de iluminação foi o nosso grande desafio. Então, o cliente tinha que ser surpreendido, o visitante tinha que ser surpreendido com essa estrutura que se mexia. Ok, muito bom, muito bom. Belo projeto, parabéns, Jaime, pelo projeto. Escuta, olha, então, eu tenho aqui algumas, não são bem perguntas, né? São algumas colocações, porque, como você bem disse, o projeto feito em Milão, né, que é a capital do design, né? Então, isso dá um friozinho, assim, ou não? Quer dizer, conta para nós, como é que foi, assim, o projeto em si, os desafios,
se teve alguma diferença com os projetos que você realizou antes. Conta um pouco mais, por favor, dessa história. Claro, acho que eu falei já durante a apresentação, né, quando veio o convite, né, desse projeto em Milão, a gente sempre pensa, nossa, o que nós brasileiros, tupiniquins, vamos fazer lá na capital do design, né? Então, realmente, a gente fica temeroso, né, se tudo aquilo que a gente está pensando, tudo aquilo que a gente está propondo, né, como ideia, como conceito, né, se realmente está alinhado, né, com as tendências, né, com a expectativa, né, desse público, né, que é um público do mundo inteiro, né? Então, Milão concentra nessa época não só os italianos, mas o mundo inteiro, está todo mundo de olho. Então, quando a arquiteta nos convidou, né, a gente teve que quebrar esse gelo inicial, desse medo, e partir para o projeto, né? Então, falando um pouco da nossa empresa, não é o primeiro projeto internacional, então já tínhamos essa bagagem, né, de ter os nossos entregáveis de uma maneira mais bem técnica, né, muito detalhado, né, para que a gente evitasse qualquer tipo de problema. Ao longo do processo, fizemos várias reuniões, né, com a equipe da Itália, né, tanto da engenharia, né, como da arquitetura que estava conduzindo o processo, e com o fornecedor dos produtos, né? Então, acho que todo esse alinhamento foi muito importante para o sucesso final do projeto. E no meio disso também nós tivemos a participação da Tecno no Brasil, fazendo essa ligação mais forte entre Brasil e Itália, né, entre os produtos que são comercializados aqui no país. Então, a gente teve também essa ação. Então, acho que se a gente pode deixar alguma dica, né, se isso é pertinente, é realmente que os projetos saiam daqui com o máximo de informação técnica. No nosso caso, vocês viram que a gente tinha uma interface no controle daquela iluminação, então foi feito o projeto em DMX, que era o que permitia ter todo esse controle para uma instalação que ficava o dia inteiro. Então, essa foi a plataforma que escolhemos para fazer o controle. Então, fizemos toda essa programação. Eu estava lá para cuidar dessa instalação. Eu acho que isso é muito importante. E é nesse ponto que vem o diferencial do brasileiro, né? Apesar de todo o medo e às vezes a gente ficar preocupado se estamos atendendo às expectativas, nós temos aqui, né, com os projetistas, com as pessoas que trabalham, o jeito brasileiro no melhor sentido, né, que é o quê? Operacionalizar e realmente entregar aquilo que foi projetado. Então, houve dificuldade, né, na instalação, problemas, e realmente com essa nossa bagagem de resolver tantos problemas do Brasil, a gente acaba tirando de letra esses contratempos. Então, acho que realmente é isso. E, da nossa parte, um elemento que tem que ter muita atenção é a compatibilização dos produtos, ou seja, das luminárias. Então, isso é muito importante, porque temos diferença de frequência, por fim, tensão, ou seja, isso tem que ter uma atenção muito especial, porque o projeto pode estar todo perfeito, mas se os produtos não foram bem especificados, ele não vai cumprir aquilo que é o papel dele, né? Então, acho que a atenção no material entregue ser o tecnicamente mais detalhado possível e a questão de compatibilização de produtos. Ok. E teve alguma norma específica que vocês tiveram que atender por ser de outro país? No caso, como a gente tinha um escritório também lá de arquitetura que estava conduzido, a gente fez essa interface. Então, nós entregamos os nossos projetos, eles olharam, fizeram toda a adequação às normas locais. Mas também nós já atendemos as normas internacionais, né? Então, isso foi bem tranquilo. Toda a parte de instalação, né? Aí foi de responsabilidade da empresa local, né? Todas as questões de liberação, né? Enfim, então, isso a gente não teve participação. Isso foi feito localmente. Ok. Bom, agora confesso que foi uma novidade para mim. Você falou que esse não foi o primeiro projeto internacional. Fiquei curioso. Onde mais vocês fizeram projetos? A WeLight fez projetos? A gente já fez o nosso primeiro projeto internacional foi no Paraguai. Nós fizemos 3 residências lá. A gente está com uma churrascaria em Boston que está em andamento, né? Nós fizemos a Ornari de Milão também,
né? Estamos já em andamento também com a área de Manhattan. Então, já tem 2 anos que a gente está fazendo projetos fora do país. Isso tem muito a ver também com os profissionais brasileiros que estão indo para fora, né? Então, a gente está sempre ligado aos arquitetos. Então, são arquitetos brasileiros que também estão tendo representatividade internacional. Então, acho que isso é muito importante. É um conjunto, né? Eu acho que o Brasil tem muito a oferecer, tanto na arquitetura como no design de interiores, né? Nós temos uma maneira diferente de olhar, né? Um cuidado diferenciado, um projeto que tem muito a ver com a nossa forma de ver a vida, né? Eu acho que esse é o diferencial dos projetos brasileiros. Interessante. Uma outra pergunta seria, desde o fechamento, nesse projeto específico lá de Milão, né? Desde o fechamento até a entrega, quanto tempo levou todo esse desenvolvimento? Olha, em específico, esse projeto ele foi feito na correria, né? Então, foram 15 dias corridos trabalhando nele, desde a conceituação até a entrega final. Quer dizer, é praticamente um recorde, então, né? 15 dias é um período muito... Não, sim, porque o que acontece, né? A questão da nossa interação com a arquitetura. A arquitetura tem todo um processo de criação que, às vezes, é muito tentativa e erro. Então, principalmente na questão da pedra, né? A questão dos encaixes, da forma. Então, isso consumiu muito tempo de projeto não nosso. Enquanto a gente estava pensando na iluminação, a gente também precisava do projeto final da arquitetura, né? Então, assim, a questão, como eu falei, né, definição de forma, como que essa peça é encaixada, qual é a estrutura, qual é a altura máxima que ela suporta, né? Porque a pedra de baixo não pode quebrar, né? Então, toda a estruturação que teve. Então, isso levou muito tempo da arquitetura. Enquanto isso não estava pronto, a gente não conseguia trabalhar, por causa da dimensão da pedra. Teve também, ao longo do processo, né, a questão da escolha dos materiais pela arquitetura. Então, em princípio, era só um tipo de pedra, depois ele foi alterando para vários tipos de pedra com tonalidades diferentes, né? Então, realmente, a gente teve que aguardar essa finalização, que levou um pouco mais de tempo, né, devido à exclusividade do projeto, né? É um projeto único, né? Então, ele precisava realmente de um mock-up. Então, participamos do mock-up a partir do momento que foi tudo definido, fizemos a maquete, enfim, a gente participou muito próximo do escritório de arquitetura. E aí, depois, sobrou 15 dias corridos para a gente, né? Desde a definição, né, das 3 etapas, né? Do estudo preliminar até a entrega do material final. Legal, legal, muito bom. Aliás, eu acho que um dos grandes desafios foi vários tipos de pedra, várias cores de pedra, várias texturas de pedra, né? Porque textura, eu acho que nesse projeto tem um papel bastante importante, né? Por causa do tipo de reflexão, né? Da espectral que tem, então, né? Muito bom, muito bom. E aí você tocou um ponto importante, Vicente. Não dá para, hoje, com todo esse recurso que nós temos de 3D, né, então às vezes a gente pode se enganar um pouquinho com aquilo que a gente vê. Então é muito importante que a gente tenha contato com o material. Então nós pedimos amostras, nós fizemos os testes de transmitância, né, porque efetivamente é uma coisa que está num programa, e outra é a pedra, é um elemento vivo, né, a gente tinha que lidar, então a gente realmente pediu a amostra, fizemos os testes, para que a gente pudesse ter certeza, né, na especificação final do produto, né, localização, distanciamento. Então, isso foi muito bem elaborado no projeto, né? E lá na entrega final, mesmo com as plantas, né, localização, distância, quando eu cheguei lá, tinha muita coisa que teve que ser reajustada, porque as pessoas elas não entendem que a localização de uma luminária ela tem um porquê, né? A orientação da luminária tem um porquê. Então, como essa luminária ela era angulada, a lente era angulada internamente, quando eu cheguei estava tudo trocado. Então, a luz que tinha que ir para a escultura ia para fora, né? Então, a gente teve que lidar também com esses contratempos, né?
O ajuste sempre é importante, né? Sempre é importante mesmo. Bom, Jaime, o seguinte, eu gostaria de parabenizar você e a equipe da WeLight, não só pelo projeto, né, em si, que foi muito interessante, mas também por, de alguma forma, contribuir para, vamos dizer assim, para proliferar a nossa imagem fora do Brasil, né? Eu acho que é muito importante para a indústria de iluminação como um todo, né? Para o mercado de iluminação como um todo brasileiro. Como você bem disse, nós temos hoje aqui no Brasil, eu considero uma gama de projetistas de iluminação muito boa, né? Pessoal premiado fora, né? Não só projeto de iluminação, mas até design de luminária também, né? Nós temos alguns casos de profissionais que recebem prêmios internacionais de design. Então, vamos dizer assim, essas barreiras, né, são muito importantes e eu aqui parabenizo você e a equipe da WeLight por contribuir para a nossa imagem fora do Brasil, né? Então, eu gostaria de deixar com você o microfone para suas considerações finais, antes de nós darmos o término aqui da nossa apresentação. Por favor. Primeiro, Vicente, é um prazer estar aqui com você, né, que é uma das pessoas que estão aqui, que é do mercado de tanto tempo, né? Então, acho que primeiramente, obrigado por ser esse interlocutor. Agradeço a Conai, agradeço a Tecno, agradeço a arquiteta, né, a Vivian Cosa, que também nos deu essa oportunidade. Então, acho que é um conjunto de pessoas, né? As pessoas que estavam na Itália, que instalaram, enfim, os arquitetos que colaboraram, ou seja, quando a gente vê esse produto final, a gente às vezes não tem a dimensão da rede de pessoas e rede de tecnologias, de produtos que está por trás disso, né? Então, se essa rede, né, algum link dela não funciona, o projeto não é feito. Então, acho que a gente só tem que agradecer a essa oportunidade, né? Agradecer aos projetistas da nossa equipe. Eu estou aqui como porta-voz, né? Eu participei no conceito, participei de várias etapas, mas a gente tem aqui também todos os arquitetos que contribuem efetivamente para isso, né? Eu acho que nada tira o valor humano. Eu acho que essa é a grande questão, né? Por mais que tenhamos tecnologia, programas, renders, por fim, 1000 tractanas, nada substitui o olhar humano. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que dar. Então, se a gente pode tirar alguma experiência disso, ter contato com o produto, ter contato com as pessoas, interagir é o que leva ao sucesso, não somente a tecnologia. Então, acho que falando ainda, né, do início do projeto, a biofilia ela integra tudo isso, né? Pessoas, natureza, convívio. Eu acho que isso foi o fator-chave para o sucesso desse projeto. Ok, muito bom. Bom, Jaime, então, obrigado mais uma vez. Esperamos revê-lo em futuros eventos do CONAI, tá? E muito obrigado pela ótima apresentação. Obrigado, Vicente. Um abraço a todos. Ok, então terminamos mais uma edição do Conversas Iluminadas, hoje trazendo o Jaime Liandi, da WeLight, que fez uma apresentação muito interessante, o projeto de projeção mundial, né? Então, que nos deixa muito satisfeitos. Agradecemos ao Uberlite pelo apoio de sempre, né? E esperamos vê-los em futuros eventos aqui do Conversa Iluminada. Então, até logo.